Fala pessoal, tudo bem? E bora começar mais uma aula aí e vamos falar agora sobre a falha de Open Redirect. Vai ser muito legal começar com Open Redirect porque essa falha possibilita que a gente explore um pouco o conceito de burlar a filtragem de um programador em uma função, por exemplo, em um parâmetro. Então vai ser bem especial aí. É uma falha que possibilita conectar outras falhas também. Uma falha que, paga muitas pessoas em programas de bug bounty, que se você souber explorar ela pode ser muito prejudicial para uma empresa, né, para uma aplicação, e pode gerar um bom relatório para você. Então, qual que é a ideia por trás do Open Redirect? O fundamento primeiro, eu vou te mostrar como encontrar, como explorar. Vai ter desafio nessa aula também, um laboratório aí prático para vocês, mas para você entender o conceito do Open Redirect, basicamente ele consiste, né, em a gente explorar a reputação aqui, ó, reputação de uma empresa, de uma aplicação, utilizando, né, o domínio dela e uma função de redirecionamento em aberto. Né? Na verdade, para você entender ela, eu não vou entrar tanto aqui na questão teórica, eu vou mais explicar o recurso, né, de redirect. O que é um redirecionamento em uma aplicação web? Imagina o seguinte, a comunicação HTTP ela é muito baseada em request e response, certo? Eu envio, recebo. Imagina que você é o usuário do sistema de uma aplicação web. O legal de você entender o conceito aqui é que você vai saber como buscar ela nas aplicações, quando você for testar, tentar hackear alguma coisa aí, tá? Então pensa o seguinte, qual que é o problema, por que tem a função de redirecionar? Você vai entender já o que é como explorar, tá? Mas imagina que você acessou um site, você recebeu no seu e-mail um link, veja o extrato da sua conta. Veja o extrato bancário da sua conta. Daí você pega no seu e-mail e você clica naquele link. E aquele link, ele é o link do seu banco, né? Uma URL e tal, você clica. Só que você não tem uma seção logada. Você não está logado no banco para abrir e ver o extrato. Então o que acontece? Você clica no link, certo? Você vai para uma página de fazer o login. Por exemplo, /login. E depois de fazer o login, a próxima página é o seu extrato, que é o primeiro link que você clicou. Correto? Como que numa comunicação de request, response, como você vai saber para onde ir após chegar aqui, por exemplo? Como o sistema vai, beleza, você clicou agora, eu tenho que te enviar para cá. Como que ele vai? Não é um fluxo contínuo, entende? É uma coisa muito vai e volta, request, response. Então aí que surgiu, né, que os programadores implementam o recurso de redirect, aonde esse link que ele clica aqui, tá vendo? Se o cara não tiver uma seção em aberta, nada assim, ele vai para banco.com.br/login next igual, por exemplo, extrato. O que está acontecendo aqui, tá? Basicamente, o sistema vai fazer o login e está armazenando aqui no URL um parâmetro, ou num post, ou num get, tá? Next igual extrato. Ou seja, após fazer o login, redirecionar para extrato. E qual que é o problema? Que essa função de redirecionar, ela pode, olha só, se ela não estiver filtrando, que só pode ir para o extrato, ou só pode ir para uma página interna da aplicação, a gente consegue redirecionar o usuário para um outro site, saindo daquele site. E qual que é, né? Já vou explicar qual que é o grande problema, por exemplo, tá? É você pegar o banco, deixa eu pegar aqui o banco.com.br/next e botar, por exemplo, banco 1, uma página de phishing, por exemplo. Simplesmente mudando o valor do next. Simples assim. É claro, tem filtragens que eu vou te mostrar já como fazer, tá? Pode ficar tranquilo aí, tá? Mas a ideia principal do Open Redirect é essa. É você explorar um recurso da aplicação, que é um redirecionamento, em aberto. Open Redirect, né? Redirecionamento aberto. Não está tendo uma filtragem. Não está tendo uma validação para falar, cara, só pode ir para essa ou essa. Ou só pode redirecionar para o meu domínio. Você envia para outro domínio. Você consegue conectar com uma outra falha aqui nessa extensão. Então essa é a ideia por trás do Open Redirect. A gente quer caçar, né, esses redirecionamentos e tentar explorar eles
E quando o usuário clicar, no caso, né, ele vai para um site malicioso. Basicamente, essa é a ideia aqui, né, da imagem. O site de confiança, o redirecionamento deveria ir para a página do site, porém não vai. Redireciona para um site malicioso, né, porque a função de redirecionar ela está aberta. Basicamente, essa é a ideia. Fechou? E até uma curiosidade é que muitas vezes os atacantes, né, com o passar do tempo, eles entenderam que o melhor local para fazer Open Redirect é após o usuário botar a credencial. Ele faz o login, sabe? Porque o cara entrou na conta e é redirecionado. Então a gente consegue na outra página ter alguma outra função, conectar com outro tipo de falha, tal. Tem um outro phishing, cara. Digamos, o cara botou e-mail, a senha entrou. Daí aparece na outra página. Opa, amigo, tudo bem? Você precisa mudar a sua senha por causa de segurança, tal. Senha antiga, nova senha. O cara insere os dados num site que nem é do banco, né? Ele não percebe o domínio, porque, mano, ele fez o login, clicou e entrou. E redirecionou, tá ligado? Esse é um bagulho muito louco aí. O Open Redirect também é utilizado muito para ataques de phishing, tá? Então, pô, digamos que o Técnicas de Invasão tem uma falha de Open Redirect. Hoje é muito difícil ter um domínio de confiança, né? Com reputação e tal. E o Técnicas tem. Um domínio de 5 anos. 5 anos de existência, digamos, né? Reputação legal. Pô, reputação super segura. Né? O Google gosta muito dele, o Facebook também. Só que ele tem um Open Redirect. Daí alguém vai lá e explora o Técnicas de Invasão. Tipo, sei lá, URL igual. Qual que é a próxima URL? malicioso.com.br. E ele compartilha nas redes sociais, faz o phishing e tal, com esse link aqui. O que acontece? Ele está usando a reputação do Técnicas de Invasão para o ataque. Porque o Técnicas vai redirecionar quando ele abrir. Então essa é a ideia por trás, tá bom? Então, entendido o conceito dessa falha, o problema, tá? Um exemplo de uso até para vocês verem, eu posso abrir aqui o Instagram. Deixa eu pegar aqui, ó, Instagram do Técnicas de Invasão. Deixa eu voltar aqui para uma postagem. Eu vou fazer o login. Acho que eu tenho uma credencial de acesso aqui, ó. Eu vou entrar no Instagram do Técnicas de Invasão. Fazer login. E ele vai... Olha só. De cara, eu queria ver... É que o Instagram usa muito isso, né? Para navegação. E aqui de cara, ó. Olha o URL aqui em cima. Instagram, OneTap. Acho que o OneTap é isso aqui, ó. Para dar um clique só, ó. Você quer salvar as informações de login? Sim ou não? Eu estou setando uma configuração. Depois do OneTap tem um parâmetro aqui, ó. Parâmetro. Aqui na verdade ele está indo para o principal, tá? Ele vai voltar para a raiz no caso. Deixa eu tentar fazer um exemplo, calma aí. Vou fazer um logout. Eu vou abrir novamente aqui o Instagram e vou abrir o Técnicas de Invasão. Deixa só eu pegar aqui, por exemplo, IG do TDI. Só para ter um exemplo que tem um redirecionamento. Eu vou abrir um post e vou fazer o login por aqui. Porque ele vai querer voltar para essa página aqui, após o login. Ao menos é o que uma aplicação deve fazer, né? O cara loga e volta para onde ele estava, né? Aqui, ó. Pronto. Olha só. Parâmetro next. IG do TDI. Ele está voltando lá para o IG do TDI. Então, após eu clicar não quero salvar minha senha, ele voltou para o IG do Técnicas de Invasão. Então, como ele soube, no caso, né, que ele chegou nessa URL para onde ir, como salvar essa informação? Ele salvou aqui no valor next. Então, o Instagram salvou aqui no next, né? O que é o next no caso. Então, esse é um exemplo de uso, tá? Porém, é claro que o Instagram, uma empresa, com certeza já teve, tá? Se você filtrar aí no instagram.com Open Redirect, certeza que alguém já achou falha de Open Redirect no Instagram, ó. É claro, eu acho que o Next é um parâmetro muito óbvio, né? Mas se você filtrar aí, ó, com certeza alguém já, ó, $500. Olha como que era, ó. Na hora, olha só, que massa. Era num recurso do Instagram para converter a empresa para, ó, Convert to Professional, Redirect, e o cara enviava aqui, ele conseguia injetar. Ou seja, aqui não tinha uma validação. Porque é uma aplicação gigante, tá, pessoal? Ó, aqui é o Next.
tem next, tem redirect, tem vários, né? Vários recursos de direcionamento que são utilizados ao decorrer da aplicação, certo? Várias funções, né? Então, será se todas estão filtradas, né? E até nesse exemplo aqui, ó, ele recebeu quanto? $500 aí por ter reportado no caso, né? E se você pesquisar, vai ter outros vários aí só no Instagram, tá? Open Redirects encontrados e tal. Então, beleza, né? O Open Redirect, o redirect, na verdade, ele é utilizado para isso, né? Para redirecionar durante o uso de uma aplicação. E o problema dele, no caso, é quando ele está aberto, né? Ele possibilita que, por exemplo, o Instagram, ele possibilita que redirecione para um site que não é do Instagram, fora do domínio, ou alguma outra aplicação, recurso e tal, ou até juntar outra falha que eu já vou mostrar para vocês. Então essa é a ideia aí por trás de um Open Redirect, e esse é o problema, tá? É quando o redirect não está sendo higienizado, né? Não tem filtragem, não tem segurança nenhuma, o cara simplesmente usa e explora um monte aí os recursos de redirecionamento. Fechou? E para você ver, inclusive, tá uma curiosidade aí, que essa falha é uma falha, cara, que paga muito bounty, tá? Não um bounty alto, no caso, mas, pô, se você botar aqui na HackerOne, aqui, ó, Hacktivities, deixa eu pegar aqui uma listagem aqui, e você filtrar por Open Redirect, você vai ver que, pô, talvez essa semana alguém deve ter ganhado. Semana passada, alguém deve ter ganhado. Então, aqui tem vários Open Redirects, né? Então, pô, um mês atrás, um ano, ó, 4 dias atrás. Os valores não são tão altos, só depende muito do impacto real do Open Redirect. Então tem de 300, 550. Pô, quando conecta com outra falha, vai para uns... Ó, com uma combinação de ataques, vai para $2.000, 300, 200. Então o pessoal vai caçando aí, tá? Até nessa matéria que eu linkei para vocês do Medium, para a gente começar já a parte de encontrar e de explorar, né? Qual que é a ideia aqui, ó? Ele explicou um pouco mais sobre o Open Redirect em Bug Bounty especificamente. E ele inclusive compartilhou aqui, ó, tem um exemplo da falha, ó, URL e tal. Ele compartilhou aqui, por exemplo, ó, alguns tipos, né, de estrutura de URL que são bastante utilizadas aí nas aplicações. Então, parâmetros, né, URL, link, goal, target, destination, redirect, URI, que era do Instagram, inclusive, né? Aqui, ó, redirect, URI. Então, alguns padrões que os programadores usam na aplicação: login into, image, return to. Geralmente esses nomenclaturas tendem a ser aí de Open Redirect. Até na aula de Recon aqui do Técnicas de Invasão, se você navegar aí na aplicação aqui de Recon, se eu não me engano, aqui na parte de parâmetros, tá? Eu te mostrei um pouco sobre a ferramenta GF, né? Para encontrar parâmetros. Então você pode tentar buscar também parâmetros de redirecionamento para testar a possibilidade de um Open Redirect. Beleza? Então aqui também tem alguns exemplos aqui, ó, de relatórios também, ó. $3.000 para que a gente consegue ler. 1.200 de Bug Bounty, né? Então tem vários exemplos aí, né? A gente consegue ver que, por exemplo, aqui, ó, authorize, ó, redirect URI, envia para outra, tal, e assim por diante. Essa é a ideia do Open Redirect, então, bem presente em Bug Bounty. Como que você encontra, tá? Buscando padrões, utilizando a ferramenta GF, parâmetros, URLs, no Recon, navegando na aplicação, entendendo o que a aplicação faz, lendo, né, as requisições, os parâmetros, tal, vendo quando você faz o logout, quando faz o login. Tem que realmente usar o alvo aí para ver se você encontra algum redirecionamento, depois verifica se ele está aberto ou se ele está sendo filtrado, né? Então, beleza. E como que a gente pode começar agora a botar a mão na massa, né? Entrar na prática aí? Eu montei pra gente um laboratório. Olha só que louco. Cadê o nosso lab aqui, ó? Inclusive, eu vou compartilhar com vocês essa aplicação, tá? Até eu estou utilizando uma aplicação eFlask aqui, bem simples. Tem 2 rotas e um redirect, uma página HTML aqui. Tipo, super simples mesmo, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo da aula. Você pode clonar. Aqui no Flex você pode vir aqui e clonar, no caso, né? Até uma coisa legal que você pode fazer também, na aula do técnicas de parâmetros, eu acho, não, de URL aqui, ó, a gente montou, tá? Uma aplicação em Flask. Te mostrei como criar, comentei como que escrevia, né? Pegar um parâmetro e tal, tá tudo explicado aqui. Então, beleza, eu vou dar um run aqui para iniciar a nossa aplicação.
Ele gerou uma DNS aqui pública, ó. Deixa eu abrir. E olha só que massa. Temos um site aqui, privacidade, né? É um site de VPN que eu acabei de criar aqui fictício. E qual que é a ideia, né? Se você ver aqui nas rotas, eu criei uma rota chamada raiz, né? Que renderiza o index.html. Cara, é legal você ver o back-end de uma aplicação, né? Bom que você entende já um pouco do back-end. E tem o /promo, que renderiza o template promo HTML. Deixa eu abrir esse /promo aqui pra gente ver. Promo, vou dar um enter. E olha só, encerrado. A promoção de assinatura mensal foi encerrada. Retorne para a nossa página inicial. Então a aplicação está pedindo para mim voltar para a página. Se eu clicar em voltar, voltei para a página inicial. Olha que louco. E o que é, né, como que eu posso entender o que aconteceu aqui, né? Eu posso vir aqui, posso abrir o burp e tal, posso vir aqui no console, porque é uma coisa simples, tá? Não precisa o burp e tal. Posso vir aqui na aba de network, certo? Vou recarregar a página, ó. Dei um get na página, beleza e tal. E vou clicar aqui em voltar e vou ver como que é o request que é feito. Bora ver? Olha só, que louco. Se eu analisar aqui o nosso primeiro, ele carregou os arquivos, tudo aqui, né? Mas o nosso primeiro, deixa eu conseguir dar um zoom aqui. Pronto. O nosso primeiro aqui, ó, a gente teve 302. O que é o status 302? Alguém sabe aí? 302? HTTP? Vai na tabelinha. Escreve embaixo da aula aqui. Contribui. Então, 302. Um redirecionamento, né? Se eu clicar aqui, olha só. Quando eu cliquei nesse botão, ele deu, usando o método post, ele teve aqui, ó. Request URL. Ele envia, né? Olha só. Se eu clicar aqui, olha a URL que ele montou. Redirect URL igual barra. O que é o barra redirect na nossa aplicação aqui? Vamos ver? O barra redirect, ele recebe tanto post como get, ó. Recebe os dois métodos. O botão ali em específico era um post. Recebe os dois métodos e tem uma função para redirecionar. Tem uma variável toPage. Essa variável recebe o valor da query string URL. Qual que é? Aqui no caso é o barra, certo? E depois o retorno dela, né, a função de redirect, que ele está importando aqui, né, uma função do Flask para redirecionar. Ele está importando aqui, ó, um redirect, redireciona para onde? Para a página, usando, né, 302. Ou seja, o valor que ele recebe, ele redireciona. Então, se a gente copiar essa URL aqui, enviar uma nova requisição, passando aqui, por exemplo, barra login, o que acontece? Barra admin, por exemplo, tá? Se eu não, porque a barra é a raiz do site, né? Ele volta para a página inicial, quer ver? Ó? Tô aqui, ó. Deixa eu abrir o promo de novo, voltar, ele vai para a raiz. Agora, se eu montar essa URL aqui, usando o redirect para o barra admin, ó, página não encontrada, certo? Ó, não existe admin, ó, 404. Qual que é o erro 404? Conteúdo não encontrado. Client é do cliente, no caso. Eu que fiz uma requisição, uma coisa que não existe. Mas ele fez aqui, ó. Ele redirecionou para a barra admin. Ou seja, se eu vim aqui inserir, por exemplo, tá? https://técnicasdeinvasão.com, o que vai acontecer? Redirect, vou dar um enter, foi para o técnicas de invasão. Ou seja, aqui temos um Open Redirect. Por quê? Porque ele está permitindo, tem um redirecionamento permitindo, aberto, que eu envie o usuário para qualquer local. Agora imagina se isso aqui fosse, por exemplo, uma página de login, né? O cara faz o login no site da VPN, login, e daí tem lá, login next URL igual essa aqui. Ou seja, o cara vai fazer o login e vai ir para aquele destino, que pode ser qualquer página, tá? Pode ser um fake, pode ser um outro domínio, um site-alvo, alguma outra falha que a gente pode conectar aqui. Então, essa é a ideia do Open Redirect. Porém, na sua essência, o básico é isso aqui. O básico.
Só que pode complicar. Como que pode complicar? Quando o programador começa a fazer filtragens. E se você ver aqui, olha só, olha a comunidade de hacking hoje. Eles compartilham técnicas de fuzzing para Open Redirect. Olha isso aqui. Tudo isso aqui são formas da gente inserir um domínio usando caractere especial. Ao invés de botar o domínio em texto puro aqui, né? A gente começa a fazer assim, ó. Dessa forma. A gente começa a botar... fazer o legítimo fuzzing. Lembra do fuzzing? Dessa forma aqui. Olha só, vários tipos. //. Várias formas de escrever um domínio em uma URL, tá ligado? Por quê, né? O porquê disso, tá? Até se eu pegar aqui novamente, ó. Aqui tem uma explicação mais em PHP, o exemplo e tal. Olha só. Algumas dicas para Open Redirect. Tente botar dessa forma. Apenas o //. Tente fazer isso. Dessa forma aqui. Tente escrever a URL dentro do valor. Por quê? A regra do programador pode ser várias. Ela pode apenas redirecione para o domínio que tenha, tipo, vamos botar aqui Google. Dá um exemplo, tá? Então, talvez tenha que criar um subdomínio no seu site, no alvo, alvo não, no caso, vamos botar aqui hacker.com. Então, eu sou o dono do domínio hacker, eu crio um subdomínio com a palavra Google, porque ele só redireciona quando tem a palavra Google. Ou então, ele não aceita, quer ver? Deixa eu fazer uma filtragem aqui para você ver um firewall sendo criado na prática. Deixa eu pegar aqui. Eu vou criar uma filtragem aqui. Eu vou pegar o projeto aqui, tá? E vou clicar aqui, ó, no nome. E vou dar um fork para... Vou criar level 2 aqui, ó. E vou criar um agora com uma filtragem para a gente ter um desafio aí para redirecionar. Então, qual que é a ideia aqui agora, tá? O nosso desafio 1 aqui, ele basicamente, o valor que ele recebesse, então o que ele recebeu aqui no argumento, ele redirecionava to page, né, para aquela página. Então a gente passou um valor que não era uma página, tipo um barra de mim e tal, enviou um outro domínio e ele redirecionou. Agora no valor 2 aqui, antes de mostrar o código, tá? Eu vou iniciar a aplicação aqui. Deixa eu abrir o domínio. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Vocês podem pegar esse código, podem rodar também na máquina, no repo, como quiser. Já vou inspecionar já para a gente ver a requisição, né? Vou dar um network, vou abrir a página promo e vou clicar em voltar para o site. Vamos ver? Beleza. Fui redirecionado aqui, ó, redirect, URL. Mesma estrutura de URL, certo? Exatamente igual. E eu vou pegar o técnicas, vou botar aqui. Como eu fiz no outro, né? O mesmo ataque aqui, vou dar um enter, ó. Vou estar redirecionando pro técnicas, né? No caso level 2 certinho. Vou dar um enter.com. Ué, não foi. O que aconteceu? Não pode usar ponto. Ou seja, o nosso programador, ele foi um pouco mais inteligente dessa vez. O que ele fez? Ele acabou de fazer aqui, olha só. Aqui ele recebia o valor. Se liga. Ele recebia o valor e redirecionava. Agora, ele recebe o valor e passa o valor para o filtro. Ó, tem uma função aqui, filtro. Onde que está essa função filtro? Ó, o filtro aqui, ó. No filtro, entra uma URL e ele verifica, cara, tem ponto, ó, para cada item da URL. Existe ponto? Caso exista, retorna um true, se não, um falso. E se esse valor aqui for true, ó, se for true, ele entra aqui no if. O que é? Renderiza o template promo, enviando a mensagem, não pode usar ponto. Ou então, se isso aqui for falso, continua o fluxo normal, que é o redirecionamento. Ou seja, eu não posso mais usar ponto. Olha que louco. E como que eu posso fazer um Open Redirect aqui? Como que eu posso burlar esse filtro, essa filtragem do programador? Se eu pegar o nosso burp, alguém lembra do burp aí? E eu ir na ferramenta... Tem site que faz isso, tá? Mas eu vou pegar o decoder aqui. Eu até sei qual que é a extensão, tá? Já sei, no caso, escrever o ponto no URL.
Mas se eu pegar o burp aqui para você ver e tal, e aqui no burp eu posso vir aqui em decoder, né? Como a gente viu já, e tentar encodar o valor de ponto 2 vezes, inclusive, tá? Porque talvez ele interprete, né? Então eu vou encodar 2 vezes. Vou pegar o valor aqui do ponto, né, encodado aqui. Bora copiar isso aqui. E vou substituir no URL pelo double. O nome dessa técnica, tá, pessoal? É técnica de... Até posso pegar aqui, ó. É o double encoding aqui, ó. A gente consegue muitas vezes encodar, até para fazer um diretório transversal, tipo acessar uma pasta, né? Por padrão, o servidor não permite que a gente bote lá, sei lá, 2 pontos, traço 2 pontos. A gente pode fazer um double encode em todo o caminho ali para bypassar um filtro que é filtrando os 2 pontos e barra, entendeu? A gente consegue fazer isso. Então, com o double encode, vou copiar esse valor aqui e agora posso testar se o grande filtro do programador aqui, né, que está filtrando o ponto e tal, realmente ele é efetivo, né? Então, técnicas de invasão, double encoding com ponto com, vou dar um enter e pum, conseguimos fazer o redirect também. Então esse é até a ideia, por exemplo, do CSS. A gente vai tentar sempre bypassar as filtragens, né? Se o cara falou que não pode utilizar a tag script, qual que é a outra opção? Né? Como a gente pode fazer então? Não pode utilizar aspas duplas. Isso aqui é uma das possibilidades, existem várias outras, tá? A gente vai chegar lá nessa parte de fuzzing, no caso, tentar conseguir ali alguma coisa funcionar, né? Poderia também, tá? Vir aqui e ter uma lista de fuzzing de Open Redirect. Lembra das técnicas de fuzzing que a gente aprendeu aqui na parte de Recon? Eu poderia vir aqui, ó, e pegar aqui, ó, Open Redirect Cheat Sheet, que é toda a tabela aí de possibilidades, né? Podia ter aqui um fuzzing, copiar aqui as possibilidades, certo? Aqui, ó. Ó, payload, ó. Payload, 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 ó, as possibilidades, né? Poderia copiar aqui tudo, ir num bloco de notas, utilizar o wfuzz, ver se vai dar um status code diferente, ou até o burp mesmo, e testar se algum desse aqui vai passar o filtro, entendeu? Algum dessa execução vai quebrar, no caso, a regra de filtragem do programador. E essa é muitas vezes a ideia do web hacking, na sua essência, né? A gente tentar bypassar e burlar aí a entrada de dados para fazer uma execução de uma coisa não esperada lá, né? Então, beleza. Agora, só para complementar essa aula, tá? Uma coisa legal aí que você... Aqui está explicando em PHP, ó. Tá dando um redirect e tal. Para quem programa em PHP deve fazer bastante isso aqui, né? Então, fiquem ligados, galera. Fiquem ligados aí. Mas até uma dica legal que o próprio Socket 7 que ele dá no blog dele é aqui, quer ver? Ó? Muitas vezes, um Open Redirect acontece o seguinte aqui, ó. Olha só. Mudando de Open Redirect, né? No caso, com SSRF. O que acontece aqui? A gente pode ter uma aplicação web muitas vezes, a gente vai ver essa falha mais para frente, tá? Por exemplo, aqui, ó. A gente tem uma aplicação web, né? O nosso banco lá, que ele tem uma função de get, que é para, digamos, pegar um arquivo, sei lá, uma imagem, qualquer coisa, né? Só que essa função aqui de imagem, ela realmente dá um get, baixa o que ela receber. E qual que é a segurança para ninguém botar um código malicioso? Qual que é a grande proteção que o cara muitas vezes aplica aqui no caso, né? Ele apenas permite que o get aconteça em domínio próprio. Então, apenas no site do banco, tal, ó. Aqui como exemplo, ó. Apenas no meu site que eu possibilito dar o get. Então, aqui, ó. Aqui é o meu banco, né? Banco.com. Eu só possibilito fazer um get lá no servidor, no subdomínio de imagens do meu próprio site. Não possibilito que o get funcione em outro site, certo? O que acontece aqui? Se a gente tem um Open Redirect, fica com isso em mente. Olha o que a gente pode fazer. A gente pode utilizar o Open Redirect para tunelar. Olha que louco. Então, o nosso banco está dando um get imagens lá no image banco, né, no servidor de imagens do banco,
Então o nosso banco está usando, né, no domínio que ele permite, só que explorando um Open Redirect encontrado nessa aplicação que vai direcionar o GET, vai tunelar o nosso GET no caso, né? O GET vai ser aqui, porém ele vai tunelar, ele vai passar por esse domínio que vai redirecionar para esse. Então o parâmetro de filtragem, a filtragem de parâmetros, ela está correta, porque só pode fazer GET no meu imagem.banco.com. Ele está fazendo. Só que o imagem está falando para ele, cara, é esse aqui. Entende? Esse é o grande potencial de um Open Redirect para saindo da parte de phishing, no caso, né? Entrando mais na parte de aplicação, no caso, tá bom? Mas para phishing, cara, para interação com o usuário, o Open Redirect é uma coisa absurdamente perigosa. Fiquem ligados, tá? Então, quando você for aprender, né, SSRF, tá? Se você tiver um Open Redirect em mãos, vai ficar bem interessante. Então, olha só, essa aqui, no caso, é a ideia, né? Então, beleza. Basicamente é isso, tá? Agora eu quero deixar um lab para vocês aí. Deixa eu tentar fazer. Eu vou fazer uma filtragem. Deixa eu clonar esse aqui, ó. Vou clonar, peraí. Vou vir aqui, vou dar um fork. Eu vou criar um nível 3 aqui para vocês, só fazer uma filtragem para vocês tentar encontrar aí o Open Redirect, tá? Então aqui no nível 3, eu vou melhorar um pouquinho o nosso filtro aqui. Peraí, vou botar o filtro 2 aqui. E aonde está filtro, eu vou mudar para filtro 2 a função, certo? E deixa eu botar mais uma filtragem aqui. Prontinho, acabei de inserir mais um valor de filtragem. Poderia botar vários aqui, tá? Mas só para você entender, né, que a filtragem ela pode ir avançando. Deixa eu iniciar aqui a aplicação. Então eu vou deixar aqui embaixo o URL para vocês, tá? Para vocês acessar e tentar aí bypassar, burlar essa nova filtragem da aplicação. Deixa eu pegar aqui abrir a aplicação. Deixa eu acessar o /promo. Vou inspecionar aqui a nossa /promo. Inspecionar, ver a nossa requisição sendo feita, né? Voltar para o site. Aqui. Calma aí, peraí. Deixa eu pegar a requisição aqui. E deixa só eu comparar aqui com o que a gente estava fazendo antes. Espera aí, cadê o do técnicas antes? Aqui, ó. Então, antes do técnicas, né? A gente fez o técnicas de invasão bypassando um double encoding no nosso ponto, né? Massa. Então, se eu vim aqui e mudar, assim tinha funcionado, certo? E se agora eu inserir aqui na nossa requisição no nível 3 dessa forma, o que vai acontecer? Ó, não pode usar ponto e barra, né? Então a gente consegue ir trabalhando aí várias filtragens. Então eu te pergunto, né, como bypassar aqui agora? O que a gente pode fazer aqui agora? E também uma curiosidade então, que você pode pesquisar, né, é que existem filtros bem avançados, tá? Se você vir aqui, ó, na parte deixa eu ver, de bypass aqui, você vê que existem conteúdos para filtrar diferentes tipos de filtragem. Sem barra, sem dois pontos, caracteres chinês, caracteres especial, tudo que é renderizado aí e que possibilita, tá? Então, fica aí o desafio, tá? E isso faz parte do processo de fuzzing, tá? Você tem que ter uma word list aí, né? Uma lista para sempre fazer um fuzzing e ver a possibilidade, porque ataques e aplicações web é sobre isso. A gente enviar dados para a aplicação, a gente burlar barreiras. Então essa é a falha de Open Redirect, tá? E fica aí, né, o ensinamento sobre como você pode encontrar Open Redirects navegando, buscando padrões de parâmetros aqui de URL, né? Então aqui, ó, deixa eu pegar aqui URL, payload, tal. Olha só, Google Dork para encontrar. Então, se você botar no Google aí na URL, que tem isso aqui na URL, você vai buscar sites, né? Aqui ele está filtrando o alvo dele, né? Mas se você tirar aqui o filtro, ele vai ficar genérico, né? Vai filtrar todos os sites que tem na URL
redirect URL igual HTTP, indexados pelo Google, né? Então você vai encontrar vários possíveis Open Redirects aí. Então, cara, onde testar? Eu até vou copiar isso aqui, ó. Aonde testar Open Redirect? Login, logout, register, password, reset pages, mudar a linguagem de um site, o idioma, né? Links nos e-mails, que tem muito redirect também. Então são várias as opções. Ó, lê o JavaScript, tenta fazer brute force, payload, parâmetros. Esse é o trabalho de uma aplicação web, é sobre isso, tá? É sobre navegar, é sobre ver parâmetros, sobre testar, sobre mudar os valores. Daqui para frente no CSS, todas as falhas aqui para frente, elas se baseiam nisso. Em você mudar os dados, enviar dados, tentar bypassar, burlar. Fechado? Basicamente é isso aí. Várias dicas legais, tá tudo linkado para você aqui no material. Até a próxima aula. Então deixe seu comentário aqui embaixo da aula, participa, me conta o que você achou, se você já encontrou um Open Redirect, se achou legal o conceito, se você programa e já utilizou um redirecionamento vulnerável também na sua aplicação. Fala nos comentários. É isso aí e bora para a nossa próxima falha aqui do passo de aplicações web.